Eu sou a Palma Cândido, tenho 84 anos. Eu nasci em Candelária, vivi a vida toda lá em Candelária, onde eu me criei, morei até a idade de 12 anos no parque de eventos, que hoje é um parque. Naquela época não era parque, era só um potreiro, era lavoura. Hoje está tudo mudado. Tá lá os pavilhão, tudo que tem lá, as festas que fazem. Mas estou vivendo a minha vida. Hoje, atualmente, estou morando aqui em Criciúma, mas a minha vida foi lá em Candelária. E a gente trabalhou muito, que eu tinha idade de 7 anos, eu já tinha que ajudar a minha avó a tirar o leite das vacas, que eu tinha que trabalhar. Aí fui para a escola, tive um tempo na escola, aí me tiraram da escola para ajudar a trabalhar na lavoura, e por isso que o que eu sei, a minha lição é a lição da vida, porque eu não aprendi quase nada no colégio. Naquela época não era obrigado a ir no colégio, tiravam as crianças para trabalhar na lavoura. Hoje é obrigatório ir estudar, e é o certo mesmo, é estudar, porque a pessoa sem estudo não é quase nada na vida. Porque hoje em dia, o povo às vezes não valorizam as coisas que tem, mas tem que valorizar, porque tudo tem valor na vida, seja coisas boas, coisas ruins, tem que ser valorizado, tudo. Eu passei muito trabalho na vida, mas estou aqui, tranquila, com a idade que eu estou, porque muita gente nem chega nessa idade. Hoje em dia a coisa é tudo diferente. Naquele tempo a gente não tinha condução, não tinha como sair para os lugares, tinha que sair a pé, ou a cavalo, ou de carroça, não tinha condução. Alguns tinham, mas muito pouquinho. A maioria não tinha. Dona Palma, e a senhora com seus 84 anos, quantos anos assim a senhora tinha quando andou de carro a primeira vez? Ai, a primeira vez que eu andei de carro, eu tinha, eu acho que... Deixa eu ver. Ai, a idade pega e a gente fica com a cabeça meio fraca. Mas eu acho que eu tinha uns 9 para 10 anos quando eu fui de carro uma vez. Nós fomos para Santa Cruz. Era num caminhão. Nem era ônibus, nem carro, era um caminhão. Porque naquela época nem ônibus não existia. Pelo menos eu não conhecia. Era muito raro a gente ver uma condução, um carro. Então era só... Eu andei muito a cavalo. A gente ia comprar as coisas para a cozinha, para cozinhar. E comprava onde? Era mercado? Que mercado nada. Eram as bodegas. Naquele tempo nem se falava em mercado, era só aquelas bodegas. Então tinha as coisinhas para a gente comprar, ia lá, comprava 1 quilinho disso, 1 quilinho daquilo. Aí para não ir a pé, aí eles me mandavam ir a cavalo, para ir mais ligeiro, mais rápido, e a cavalo. Andei muito a cavalo. E a vida foi dura. Aí depois o meu avô vendeu as terras ali no parque de eventos, que hoje eles têm aquele parque lá que fazem festa. Aí fomos embora para a linha Passa Sete. Aí depois lá, aí era mais difícil ainda para a gente vir para comprar as coisas na cidade, que era mais longe.
Mas a gente dava o jeito. Aí depois a gente trabalhou muito. Bah, tinha que ir para a roça, trabalhar, chegar em casa, fazer toda a lida da casa. Aí depois, quando eu casei, daí tinha os filhos, aí tinha que trabalhar o dobro. E naquela época não tinha hospital, né, vó? Tinha um hospital, mas tinha um médico só, mas era tudo precário, tudo. E como que fazia pré-natal e parto? Isso era em casa, parteira da particular, parteira da colônia mesmo. Não era médico e nem parteira profissional. Era qualquer pessoa que sabia atender um pouco o negócio de entender de parto, era daquele jeito. Eu nunca fui médico quando eu ganhei meus filhos. Era tudo em casa. Era horrível. A gente passava 1001 trabalho. E pediatra tinha? Não tinha. E quando a gente tinha que baixar o hospital com a criança, não tinha pediatria, não tinha hospital para criança, quarto separado, era misturado com as pessoas grandes, tudo, num quarto, um numa cama, outro no outro, era criança, tudo misturado, não tinha nada. E médico era pago, hospital era pago. Não tinha o SUS? Não tinha nada. Era tudo a peso de dinheiro. Tinha que pagar tudo. Às vezes a gente nem ia no médico, ia só numa farmácia, comprava um remedinho para melhorar. E a gente vivia mais na base de chá, fazendo chá para uma coisa e para outra. A vida era dura. Hoje não. Hoje qualquer dorzinha de cabeça estão correndo, vão no SUS, tem aquelas filas enormes. Naquele tempo não tinha SUS, não tinha nada, não tinha aposentadoria, nada. Era horrível. A gente passou muito trabalho. Hoje não, hoje a coisa já mudou. E o trabalho era na roça ou era na cidade? Era na roça. Tinha trabalho na cidade, mas muito pouco. Não tinha indústria quase, não tinha. Era tudo na roça, era tudo... A gente trabalhava na roça. Quem morava na cidade, só quem tinha uma venda, assim, uma loja de roupa, para vender roupa, ou as bodegas, essas coisas, que não chamavam naquela época, não era mercado. Mas na cidade era uma casa aqui, outra ali, era tudo ralinho. Hoje não, hoje está tapado. Aí calçamento não tinha, era cascalho na rua, nas calçadas na frente da casa não tinha calçada, era chão, e era daquele jeito. Asfalto já tinha? Não tinha asfalto. Eu sei que aquela vez que nós fomos para Santa Cruz, que eu era pequena, era estrada de chão, era cascalho, e onde não tinha cascalho, às vezes dava atolador. Os carroceiros viviam atolados, que eles carregavam a maioria da mercadoria de carroça de boi, botavam assim 4, 5 juntas de boi na frente da carroça e iam tocando. E aqueles carretão, eixo de madeira das carroças, a roda de madeira, botavam uma chapa de ferro em roda da roda para não quebrar. E assim eles iam? E assim iam. E vinham da serra para Santa Cruz com carroça de boi. Era difícil então? Era difícil. Ali no Rincão, quando nós morávamos ali, às vezes quando a gente via aqueles ringidos das carretas, quando vinha, que faltava graxa no eixo da carroça, aquilo vinha ringindo, de longe a gente ouvia quando vinha as carretas, e eles tocando os boi, com a guilhada nas costas, a cavalo do lado, e tocando a fieira de boi. Então tá bom, dona Palma. Muito obrigado por contar a sua história.
Hoje em dia a coisa melhorou. Ninguém Melhorou? anda mais de carro de boi. Não, não. A gente agradece pela sua participação. Que a senhora tenha uma ótima noite. Tá, então tudo é bom para vocês também. E a hora que quiserem me entrevistar, eu estou à disposição. Qualquer hora que quiserem. Enquanto eu viver, estou à disposição. Muito obrigado. Tá, de nada.